A arte, ela é um instrumento fundamental para a libertação do ser humano. Na verdade, a arte justifica o ser humano. Somente o ser humano produz arte. Talvez algumas pessoas que envergonham hoje as instituições brasileiras, que envergonham o Senado Nacional, por exemplo, não tenham entendido ainda qual é a sua própria função como primata sobre a Terra. O Mundana está aqui no Museu do Ingá e esse espaço é lotado de história. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui para vocês. Muita gente não sabe, mas Niterói já foi capital do estado do Rio de Janeiro. Essa semana a cidade completa 444 anos. Parte dessa história tem tudo a ver com esse lugar. Em 1975, o estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro foram unificados. Com isso, o Palácio Nilo Peçanha, que era onde era a capital do estado, esse aqui, ele foi transformado em museu, Museu do Ingá. O palácio se tornou museu em março de 1977, pelo então governador Faria Lima. O nome dado foi Museu Histórico do Estado do Rio de Janeiro. E ele já apresentava, num prédio aqui atrás, um centro de estudos, que é o Museu de Artes e Tradições Populares. Nesse mesmo momento foi criada a Oficina de Gravuras. Quem foi convidada para coordenar essa oficina foi a Ana Letícia, que é a grande homenageada dessa exposição que a gente veio aqui visitar hoje. E aí que a Ana e o Museu do Ingá, claro, foram responsáveis por Niterói e todo o estado do Rio serem vistos como um polo de experimentação e contemporaneidade do Brasil. A exposição Experimentação e Métodos, ela reúne mais ou menos 100 obras de cerca de 50 artistas, sendo 12 aqui de Niterói. Eu tive a oportunidade de, aqui na inauguração, conversar com os curadores Marcos Lontra e Viviane Matesco. Eles falaram um pouco sobre esse trabalho de selecionar, de fazer o recorte e de escrever e confeccionar, todo o conceito da exposição. O Marcos, ele começa falando sobre a importância da oficina de gravura, que foi criada lá no final da década de 70, e depois ele segue falando sobre a figura fundamental da Ana Letícia. Foi feito um trabalho partindo de alguns eixos. Primeiro, a partir da oficina do Ingá, com a figura importante, fundamental da Ana Letícia. Então, quer dizer, a partir desse eixo Ana Letícia, nós procuramos colocar algumas obras que fazem parte do acervo aqui do museu, que deveriam ser vistas, que são muito importantes, são obras do grande gravador Oswaldo Guild, que foi professor da Ana Letícia. E nós demos prosseguimento à ideia da Ana, que ao criar as propostas pedagógicas dessa oficina, ampliou os conceitos e não ficou limitada simplesmente à técnica da gravura. Então ela convidou gravadores importantes, mas também pintores e uma série de artistas que, na verdade, deram a esse espaço o dinamismo fundamental que acabaram por fazer das oficinas de gravura do Ingá um dos centros de referência da produção da arte dos anos 80 em todo o Brasil. Então esse foi um segundo eixo, ou seja, a participação desses professores, desses colegas da Ana Letícia que, junto com ela, determinaram esse perfil fundamental desse espaço. Depois, nós buscamos obras de alguns artistas que, oriundos dessas oficinas do Palácio do Ingá, como Fernando Lopes, Ana Miguel, Ana Lu Cunha, Armando Matos, Marcos André e tantos outros, hoje já são artistas conhecidos pelo Brasil todo. E também seguimos adiante com a ideia de como que esse conceito da gravura hoje se expandiu de tal maneira que diversos artistas bastante conhecidos no meio cultural brasileiro, que são oriundos de Niterói, trabalham com questões que tangenciam aspectos da reprodutibilidade. Então, se a gente vai entender o vídeo e uma série de outras maneiras, a própria tatuagem, a gente pode entender isso como técnicas de reprodução, de marca, de grafias e de gravuras. Então, o espírito da exposição é, a partir da gravura e reconhecendo a importância da técnica como um instrumento, como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da linguagem artística, é dar a esse sentido da gravura a sua expansão e a sua sensibilidade, fazendo com que ela dialogue com diversas outras situações, diversas outras técnicas e diversas outras experimentações.
Eu fiz um breve passeio aqui pelos corredores da mostra com a Viviane Matesco, a curadora, e ela apresentou alguns artistas e também as suas obras e falou um pouquinho sobre o trabalho de cada um deles. É uma exposição comemorativa dos 40 anos da oficina de gravura do Museu de Ingá. Essa oficina foi implantada por Ana Letícia, mas tinha um caráter experimental. Ana Letícia, por exemplo, chamou Alair Gomes, né, que era um famoso fotógrafo, para dar aula de História da Arte. Chamou Ronaldo do Rego Macedo. Então, ela ampliou o leque da gravura para outras vias, para outras linguagens. Então, isso é o eixo da exposição. Nós pegamos a questão da reprodutibilidade e a questão da impressão para trazer para a arte contemporânea. Por exemplo, com esse jovem artista niteroense chamado Rafael Couto. Tá? Então, a exposição tem um núcleo histórico dos professores que deram aula aqui na oficina da gravura, tem alguns ex-alunos que fizeram trabalhos especialmente para o Palacete e tem esse núcleo de jovens artistas niteroenses, como Rafael Couto, temos aqui Luciano Vinhosa, tá? Que é esse trabalho aqui em fotografia, que justamente pega a questão da reprodutibilidade da gravura. Tem o Hugo Hayek, tá? Mas nós tivemos a preocupação de não colocar algo separado da outra. Então, se colocamos arte contemporânea junto do Guild, que é um gravador mais famoso, mais importante da arte brasileira, né? É um dos elementos mais importantes do acervo do Ingá. Então, essa exposição tem esse caráter comemorativo. Chamamos os jovens de Niterói para comemorar esse papel importante que a oficina teve na formação dos artistas. E aí que eu vim dar uma volta aqui por fora do museu e fiquei super animada, porque eu conheci o Douglas Rosa. Fala oi, Douglas. Oi. Ele me explicou muita coisa sobre o museu. O museu passou por uma reforma bem grande e várias salas e cômodos que não eram abertos passaram a ser para visitação. Então, que essa exposição está ocupando uma área muito grande do museu. Quem já veio e já conhece o Museu do Ingá tem que voltar, né, Douglas? Deve voltar. É um local ótimo para o turismo, para quem procura buscar o conhecimento, entendeu? Quem gosta, quem curte, eu aconselho voltar. É isso, tem que voltar para conhecer esses novos espaços. Eu tô aqui abismada, gente, bem sério mesmo, tem que vir. Oi, Só no tudo passeio. bem? Daqui a pouco eu vou embora. Ó, tá ficando tarde. Essa exposição ainda tem um papel muito importante de discutir a redemocratização do Brasil. A gente sabe que o nosso país está passando por um momento sombrio e deprimente, no qual os artistas estão sendo censurados e discute-se a arte de uma forma muito ignorante. Eu estava com o Marcos Lontra e não podia perder a oportunidade de falar sobre isso com ele. Na verdade, quando você aceita e reconhece o golpe impetrado contra a democracia brasileira, essa agressão que a arte vem sofrendo cotidianamente, ela é uma mistura muito especial de ignorância, de manipulação política no seu pior sentido e, evidentemente, de estratégias características do fascismo. Cabe a nós acentuar o aspecto provocador da arte. Não no sentido pueril, mas no sentido de sabermos que a arte ela é um instrumento fundamental
para a libertação do ser humano. Na verdade, a arte justifica o ser humano. Somente o ser humano produz arte. Talvez algumas pessoas que envergonham hoje as instituições brasileiras, que envergonham o Senado Nacional, por exemplo, não tenham entendido ainda qual é a sua própria função como primata sobre a Terra. Na verdade, é uma espécie curiosa de pessoas que se reduz a muito menos que um chimpanzé e que examina a arte através da censura e através do limite, sem perceber que são, não eles, que são pessoas oriundas da ignorância e da estupidez, mas nós, que somos elementos que acreditamos ainda no ser humano, nos entendemos como tal porque o ser humano caminha e descobre graças à curiosidade, graças à inovação, graças à inventividade, que todos esses princípios são oriundos da descoberta artística. A arte não é apenas o domínio de uma técnica, não é se ater e respeitar valores e limites. A arte é a constante provocação, é a constante transformação. Mesmo que algumas vezes equivocadas, a função da arte é essa, é provocar o ser, é provocar a tecnologia da época, é provocar o conhecimento da época e com isso permitir que o homem tente superar os limites da sua miserabilidade e se transcenda e seja uma pessoa mais sensível, mais aberta e principalmente comprometida com o futuro, comprometida com o mundo em que vive e comprometida hoje, cada vez mais do que nunca, com a diversidade, com a liberdade e com o afeto que há de caracterizar, apesar dessa gente, o mundo do futuro. Tomara que vocês tenham curtido o vídeo de hoje aqui do Mundana. Então faz aquela coisa maravilhosa que é curtir, se inscrever no canal para me dar aquela moral. Na descrição aqui embaixo eu vou deixar todas as informações para você que deve visitar a experimentação e métodos lá aqui no Museu do Ingá. O museu fica aberto de quarta a domingo, de meio-dia às 5, exceto feriados. A entrada é franca. Gente, de graça, tem que vir conhecer. E a exposição fica em cartaz até abril de 2018. Isso quer dizer que você tem tempo suficiente para se planejar e vir com toda a família. Detalhe, classificação 14 anos, tá? Até semana que vem. Tchau!